Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir e falar conosco através da sua santa palavra. Como que está o coração? Espero que cheio de expectativa, de vontade de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que Ele lhe conceda muita coragem para avançar e enfrentar os seus medos, muita disciplina para perseverar nos dias difíceis e muita fé para obedecer a palavra dele. É necessário. Vambora para cima, vamos aprender mais de Deus. Eu quero ler com vocês hoje o texto para nossa breve conversa. Para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do verso 15 em diante. Eu vou ler. Diz assim: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Como que tá herdeiro da justiça, escravo da justiça? Como que tá o coração? Bom, quero contextualizar rapidamente e dizer para vocês que Paulo dissertou para uma igreja que se reunia de forma particionada em casas, assim, ali aprendendo com um, com o outro, essa nova forma de viver, entre a antiga e a nova realidade. E a igreja de Roma, ela tinha essa característica. Isso facilitava muitas vezes as pessoas aprenderem coisas ou aprenderem até mesmo comportamentos e muitos ensinos que não condiziam com aquilo que é a realidade cristã, o ensino de Cristo, o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela colide totalmente na figura de Jesus Cristo. E Paulo estava tentando insistentemente mostrar para eles que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não por meio das nossas obras. Bom, e nesse momento dessa carta, o capítulo 6 é justamente Libertos do Poder do Pecado, o título. E logo depois que Paulo, eu ministrei anteriormente, quem não viu pode procurar aí umas 3 ou 4 ministrações anteriores, não lembro qual e não lembro o título, para falar a verdade, irmãos. Mas sei que ministrei do versículo 12 ao 14, justamente sobre fazer uma entrega no altar. Lembrei do título, Entregue no Altar. Fazer uma entregar inteiramente o Jesus, que Jesus não quer só o nosso coração, porque justamente para que a graça dele transborde, e através dessa graça transbordando nós possamos viver em uma novidade de vida. E esses versículos aqui, eles trazem um contexto bastante peculiar daquilo que é justamente um ensino que Paulo estava sendo acusado de ensinar. Ele estava sendo acusado de ser conivente com o pecado. E não é. A graça, ela nos capacita a vencer justamente aquilo que nos paralisa. E o que mais nos paralisa, meu irmão, que nosso próprio pecado. Se eu não me engano, em Lamentações, capítulo 3, versículo 29, o profeta Jeremias fala de que queixa o próprio homem, senão dos seus próprios pecados. E eu quero entrar e trazer isso contemporalizar para a nossa vida. O primeiro versículo fala, pois bem, uma vez que a graça nos libertou, versículo 15, da lei quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Essa é a resposta de Paulo, claro que não. Por quê, irmão? Porque devemos ser radicais contra o pecado. Deus, ele é santo. Deus, ele a sua essência é a santidade. Quando nós vemos os anjos, todos os relatos de anjos adorando o Senhor de frente ao trono, das visões que os profetas tiveram, nós sabemos, por exemplo, que ele tem algumas características. Por exemplo, que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é bom. Mas os anjos, quando estão de frente ao trono de Deus, eles exclamam somente uma palavra: Santo, Santo, Santo.
E Isaías proclama isso quando ele tem uma visão do trono em Isaías 6, que mostra o seu chamado. E ele fala que os anjos estão de frente ao trono de Deus exclamando santo. E isso foi 700 anos antes de Cristo. Quando João escreveu a carta de Apocalipse, provavelmente 90 anos, de 60 a 90 anos depois de Cristo, ele teve a mesma visão. E na mesma visão ele estava vendo os anjos falar: santo, santo, santo. Porque a santidade é algo que nós devemos entender da parte do Senhor, que ele não pode habitar junto com o pecado, ele não se mistura. E santo quer dizer, na etimologia da palavra, significa kadosh, justamente separado, consagrado. Nele não há impureza, nele não há sujeira, nele não há injustiça ou maldade, nele não há nenhuma espécie de pecado, ele é totalmente santo. E entender isso mostra para nós que nós devemos sim ser radicais com o pecado. Em Isaías 59:2 fala que os nossos pecados fazem separação de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós vamos começar a ouvir mais a nossa carne. E a maturidade espiritual, ela implica justamente nisso, irmão, de aprender a dizer não para aquilo que talvez alegra a nossa carne, mas que talvez entristece o coração de Deus. E o pecado, irmãos, ele é muito mais do que uma listinha de regra. Tudo aquilo que foge do propósito de Deus para a sua vida se torna pecado. Automaticamente, irmão. Automaticamente, minha irmã. Se relacionar com pessoas que Deus não quer que você se relacione. Em contrapartida, deixar de se relacionar com pessoas que Deus quer que você se relacione. E você não se relaciona, e nós não nos relacionamos pela falta de perdão, pela falta de enfrentar os nossos medos, por enfrentar o nosso orgulho. Então tudo isso se torna pecado. Olha, e ele continua falando, podem ser escravos. Ele fala assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à justiça, irmão. E o que quer dizer isso, irmãos? O que Paulo está falando? Que a escolha sempre é nossa. Eu sempre falo para vocês, meu irmão, Deus, na sua humildade, em toda a sua humildade, ele limitou o seu poder. Não é que ele ficou menos poderoso. Não, ele continua poderoso. Só que fora do caminho, quando nós decidimos por conta própria, ele não pode usar o seu poder a nosso favor. Então ele limitou o seu poder para que nós tivéssemos assim a escolha. E é a escolha, o livre-arbítrio que nos torna únicos. O poder de raciocinar, o poder justamente de escolher. E o que Paulo está falando? Que nós podemos escolher o pecado, irmão. Você pode continuar pecando, tá tudo bem, a escolha é sua. Você pode também escolher ser escravo de Jesus para que conduza a vida. O pecado leva à morte e Jesus leva à vida. Essa é a grande questão. Então muitas pessoas não entendem porque que sempre caem na mesma armadilha. Irmão, é alguma escolha, minha irmã, é alguma escolha que você está fazendo, alguma coisa que você não deixou de fazer, crendo que Deus não está vendo. E eu quero te falar, fuja do círculo vicioso. Porque o pecado, invariavelmente, ele sempre vai levar a um lugar de morte. Esse lugar de morte pode ser uma traição, pode ser uma injustiça, pode ser algo ruim. E talvez você pense: Alisson, eu não mereço isso. Irmão, olha, eu não creio mesmo que a palavra de Deus minta e que Deus seja injusto. Em Gálatas 6:7 diz que se nós plantarmos na carne, invariavelmente colheremos corrupção. Vamos para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor quer falar conosco a respeito do pecado. Quero ler com vocês o livro do profeta Jonas. Quero ler o capítulo 3 e do versículo 1 ao 3. O que aconteceu com Jonas? Jonas tomou uma decisão. A palavra que veio para ele é: vá a Nínive e prega. A primeira palavra do primeiro versículo: vá a Nínive, porque a malícia de Nínive subiu contra mim. E o que Jonas fez? A palavra fala que ele comprou uma passagem e fugiu da presença do Senhor. Logo depois dele se arrepender, dele ter toda a oração, ele vê que sem Deus, fora da presença de Deus, não havia vida. Ele chegou ao ventre do peixe. Os marinheiros queriam ali
atirar ele longe do barco, toda a tempestade, todo o furacão, tudo aquilo que aconteceu longe da presença de Deus, ele fez a oração. E aí o que aconteceu? Jonas capítulo 3, versículo 1 fala: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Irmãos, a palavra não mudou, é a mesma palavra do capítulo 1, versículo 1. A única diferença do versículo 1 com o versículo 2, ele fala: pela segunda vez veio a palavra a Jonas. E qual que é o versículo 3? Ele fala: levantou, aí olha o que aconteceu. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. O mesmo tempo que ele levou justamente para fugir de Deus, que foi os 3 dias, foi os 3 dias que ele levou para voltar para a presença de Deus e para se colocar dentro do propósito, daquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Lembra que eu falei para vocês que Deus, ele tem um propósito pessoal para a vida de cada um? Então tudo que foge desse propósito, tudo que está longe do propósito, tudo que está longe da palavra do Senhor, e se você não sabe, irmão, se você não sabe, eu creio que a primeira coisa que você deve fazer é gastar um tempo de oração, perguntando para Deus sobre isso, quais as palavras que estão sobre a sua vida. Porque tudo que está fora da palavra vai te levar justamente a um círculo de morte, um círculo vicioso, um ciclo vicioso. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você, o seu tempo é precioso, então fuja do ciclo vicioso. Como? Obedece a palavra de Deus na primeira vez que ele falar. Porque toda vez que você tentar, o que vai acontecer é justamente cair na segunda vez. E sabe o que vai acontecer? A palavra vai ser a mesma. E o tempo que você gastou para sair é o tempo que você vai levar para voltar. 3 dias fala justamente da morte e da ressurreição. A morte para o nosso ego, a morte para as nossas coisas, a morte para os nossos pensamentos, para os nossos conceitos, a morte para o nosso achismo, a morte para o nosso propósito pessoal, a morte para aquilo que nós alegramos. Não tem como, irmão, não tem como. E não há salvação fora de Jesus, não há. Paulo fala: você pode escolher o pecado, você pode se tornar escravo do pecado ou escravo de Deus. De qualquer forma, nós estaremos debaixo de uma escravatura. E aqui precisamos entender qual que é a realidade que Paulo estava fazendo. Porque um escravo era como se fosse um patrimônio, um objeto. Eu sei que é meio pesada essa palavra. Eu sei que soa meio pesado, mas é que não tem como você sair do pecado sem se tornar escravo de Cristo. E a palavra escravo, ela significa justamente isso. Escravo é um patrimônio, um objeto do seu senhor. Aquela pessoa não teria direito. Agora, os benefícios da obediência a Deus são as promessas. Todas elas estão descritas na palavra de Deus. Mas o caminho traçado não é da nossa forma. Não é como nós queremos. Não é como Jonas quis. Toda vez que nós vamos, nós teremos que pagar pela nossa passagem. Ali Deus não estará conosco, pelo contrário, ele pode se tornar até mesmo o nosso inimigo numa dessa. Olha, a palavra continua falando: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado. Então eu creio que não estou falando mais para as pessoas que são escravas do pecado, que podem sim eventualmente cair. Aqui eu não estou, nós somos ainda pecadores, irmãos, essa é a nossa essência. Não estou querendo aqui pesar a mente de ninguém, mas graças a Deus, nós temos que lembrar disso, que é graças a Deus. É graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, porque vocês antes eram escravos do pecado. E o que o Paulo está falando? Que agora vocês têm uma segunda opção, irmão. Antes nós nem tínhamos. Era aquele ciclo vicioso. O ciclo vicioso nós lembramos de João capítulo 4. A mulher ali do poço de Samaria. Ela tinha 5 maridos. Toda vez que ela tentava resolver o seu problema sentimental, ela acabava sendo mal falada, por isso ela estava no poço sozinha, acabava num lugar de solidão, pagava com a morte da própria alma, irmão. Então, a gente precisa entender que sem Deus não há como vencer o pecado. Eu quero repetir isso: sem Deus, é graças a Deus, sem Deus não há como vencer o pecado. Quero ler com vocês a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9.
João retrata exatamente a nossa condição. Fala assim, ó, se dissermos, e eu quero fazer uma ressalva aqui, fazer uma pontuação. É João, o apóstolo do Apocalipse, aquele que deitou no colo de Jesus, aquele que, sabe, ficava pertinho de Jesus. Ele está falando, se dissermos, ou seja, ele está se incluindo, que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui eu quero fazer uma ressalva, irmão, porque perdoar os pecados eu creio que está tudo legal nessa questão, assim, eu creio que eu não preciso fazer uma pontuação a respeito disso, mas purificar de toda a nossa injustiça. Por quê, irmão? Porque tem gente que crê que o Senhor vai inibir nesse momento a colheita. Não. A colheita, ela é a justiça de Deus para o nosso pecado. Quem mente, obrigatoriamente vai ter que colher mentira. Quem trai, obrigatoriamente vai ter que colher traição, falta de respeito. Quem anda em falsidade, quem anda nas trevas, obrigatoriamente vai encontrar mais cedo ou mais tarde, irmão, e não tem como fugir disso. A palavra de Gálatas fala assim, ó, Deus não deixa se enganar. Como é a hora que eu falei que nós entramos numa queda de braço com Deus. Deus está querendo nos arrastar para a luz, querendo que nós mostremos o nosso pecado para Ele. Para quê? Por quê? Purificar de toda injustiça. Então, Alisson, a injustiça vem do pecado do próximo, porque todo pecado é um ato de injustiça e eu não preciso pagar pelo pecado do próximo. E normalmente os nossos pecados, apesar de nós não podermos jamais culparmos ninguém, porque o pecado é uma decisão pessoal de cada um, ele vem através de uma ferida, de algo que aconteceu lá no passado, que tornou o nosso ciclo repetitivo e a nossa forma de pensar numa maneira pessoal e personalizada de nos defender contra a maldade, mas que não nos leva a nos defender e sim afundar mais dentro desse poço chamado pecado. Então é por isso que nós precisamos entregar, e a confiança em Deus dessa palavra, ela é fiel para nos purificar de toda injustiça, da injustiça que vem justamente pelo pecado dos outros e talvez até mesmo do nosso pecado. Porque o nosso pecado pode produzir uma injustiça contra nós, mas não a colheita, porque a colheita ela é justa. Olha, a semeadura, meu irmão, ela é livre, mas a colheita ela já foi predestinada. Então, é por isso que nós devemos entregar tudo para o Senhor. Olha, Paulo continua falando, fala assim, ó, mas agora vocês obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Você já não sabe disso, meu irmão, que eu estou lhe falando? Você já não ouviu, minha irmã, outras vezes isso? Você já não comprovou com a sua própria vida, ou você nunca colheu um fruto amargo do pecado? Eu já colhi. E eu quero te falar, eu não gostei, eu não quero voltar para lá. Então a novidade de vida que Deus nos inseriu, ela deve ser levada a sério. Eu quero repetir isso, a novidade de vida que Deus nos inseriu, ela deve ser levada muito a sério. Nós não devemos voltar jamais e lutar com todas as nossas forças, tudo aquilo que nos tira da luz. Tudo aquilo, irmão, toda mentira, toda falsidade, todo falso testemunho, toda falsa identidade, tudo tem que entregar. E aquilo que você pode fazer, Deus não vai arrancar a força, não. Ele vai te dar uma colheita para te mostrar. É isso, ele vai nos dar uma colheita. O irmão Alisson também tem as colheitas dele, irmão. Tem colheita que eu faço até hoje, eu custei a colher todos os meus pecados. Eu passei um processo muito doloroso, eu lembro, sabe? Que não foi algo fácil, não. Mas que eu assumi com todo o meu coração diante de Deus que eu tinha feito e que eu queria aprender para não errar mais, para andar em sabedoria, para andar em entendimento diante da sua palavra, respeitando Ele e respeitando o propósito que Ele tinha para a minha vida. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um versículo bastante famoso, fala: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já ficaram lá atrás. Eis que tudo se fez novo. Agora tem muita gente querendo ganhar roupa nova de Jesus, meu irmão, sem jogar as roupas velhas e abrir o espaço no guarda-roupa para que essas roupas novas venham, as roupas brancas, as vestes alvas. Não pode andar com aquilo lá, não. Tem que largar.
tem que largar mesmo. Tem que largar agora, já que entregou o coração, está servindo de todo o coração, não é verdade? Olha, e eu quero terminar porque Paulo fala assim, ó, e estão livres da escravidão do pecado. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Só teremos 2 caminhos para andar, irmão. E o chamado que nós temos é para andar em retidão e justiça. E é justamente esse chamado para andar em retidão e justiça que nos mantém afastado da nossa vida anterior. É uma nova maneira de viver, é uma antiga e uma nova realidade, eu sempre falo disso. Essa nova maneira de viver, irmão, é ela que nos protege. Sabe, Paulo fala que é através das nossas boas obras que nós mostramos para Deus que nós nos arrependemos do pecado. Mas eu quero ler as palavras do Senhor Jesus sobre isso. Mateus capítulo 9, versículo 13 e 14 diz assim, ó: Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quero ler na linguagem atual esse versículo. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que vocês sejam pessoas bondosas, e não quero que ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Entender isso, irmão, nos leva justamente ao autor dessa passagem. O autor dessa passagem é Miqueias, e o capítulo e o versículo em questão, e aqui eu quero terminar a palavra, diz o seguinte, fala assim, ó: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós, o que agrada, o que Ele quer é que nós façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Vou ler na versão Ferreira de Almeida. Ele te declarou ao homem o que é bom, o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e ande humildemente com teu Deus. E andar nesse caminho de retidão, meus irmãos, ele nos protege justamente de toda injustiça e vai purificando o nosso coração. Eu me lembro, irmão, quando eu era escravo do pecado, quero fazer aqui uma ressalva e contar meu testemunho pessoal rapidamente. Eu andava ansioso, tive 3 overdoses, depressões eu tive inúmeras, muitas vezes pensei em tirar minha vida. Eu não conseguia, dominar as minhas emoções. Eu me entregava facilmente a todas as pessoas que chegavam perto de mim. Eu não estou falando aqui só de cunho sexual, não. Eu estou falando daqueles que queriam me dar atenção, até mesmo meus amigos, sabe por quê? Porque eu me sentia muito sozinho o tempo inteiro. Era uma solidão que nunca saía de mim. E eu descobri o prazer da minha companhia em Deus. Não estou dizendo que nós não devemos, orar para as pessoas que nós amamos. Irmão, nós não devemos orar para as pessoas nos amar, sendo que elas não nos amam. Nós não devemos forçar a barra de alguém que não quer ficar perto. Não devemos, nos entristecer por causa das pessoas. Nós devemos sim assumir a nossa responsabilidade diante de todo o circuito, diante de toda a arena que Deus nos colocou. O que eu posso fazer? Eu posso mudar a mim mesmo, o coração dos outros. Eu até posso pedir para Deus, se assim Ele quiser, assim Ele fará. Mas se assim Ele quiser, se você tem uma promessa, amém, irmão. Agora, jamais orar implorando pelo amor dos outros, implorar, dependência emocional. E nesse caminho eu trilhei e encontrei muitos narcisistas que aproveitavam de mim, alguns me fizeram até de capacho. E muito eu fui humilhado e passei por todas as feridas que vocês pensar. Abuso de cunho sexual, abandono, rejeição, humilhação e vergonha, injustiça, todas elas. Mas o Senhor, com a sua mão bondosa, pacientemente foi tirando os carrapichinhos de mim, me tornando um ser amoroso de verdade, que verdadeiramente aprendeu a amar as pessoas e entender que elas não são as feridas delas, mas que jamais nós podemos voltar para o lugar de onde nós saímos, porque pessoas que estão feridas, normalmente elas querem justamente nos levar àquele lugar, porque
elas entendem que talvez não podem ainda ser como nós, mas isso é uma mentira do diabo. Todos podem em Jesus se dedicar a um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica. Eu sempre falo que orar 1 minuto é melhor do que não orar nada. Ler um versículo é melhor do que não ler nada. Quando nós vemos, meus irmãos, nós estamos nos esvaziando de nós mesmos. A oração nos dá acesso ao trono de Deus. E, logicamente, o processo não é fácil. Foi um processo demorado. Hoje, a ansiedade, a depressão, às vezes ela bate ainda na porta do coração, mas eu percebo, ela está do lado de fora e não mais do lado de dentro. Ela não consegue mais me dominar porque eu não sou mais escravo do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. E essa verdade, ela tem que entrar dentro do nosso coração para que nós possamos assim suportar o processo que Deus nos submeteu com muito amor, até entregando o seu Filho Jesus Cristo, para que todo o percalço do meio do caminho também nós fôssemos perdoados. E eu gostaria de deixar essa palavra, esse pequeno testemunho com vocês, como uma forma de encorajar vocês a não desistir, porque eu posso falar, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena, sabe, ter todo o prazer de uma alma limpa, de uma alma purificada pelo Senhor. A minha não foi toda purificada, mas eu já colho alguns frutos do próprio Espírito, coisas que eu não tinha antes, como por exemplo, o domínio dos meus sentimentos. Gostaria de deixar essa palavra com vocês para sua breve meditação. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.